Bom, eu ainda estou aqui no estádio Beira-Rio porque eu quero te falar tudo o que aconteceu na zona mista do Internacional, onde Maurício, Bruno Gomes e Bruno Henrique pararam para falar e muitos deles trouxeram algumas informações importantes sobre a preparação para o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. Tu tá assistindo esse vídeo pela manhã e agora, já às 9h30 da manhã, o Inter treina no CT Parque Gigante porque tem esse confronto muito importante pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas além disso, eu quero te trazer alguns bastidores que eu consegui perceber na zona mista sobre Depena, Gabriel, jogadores que nem foram relacionados, eles que passaram pela zona mista, e eu quero te falar algumas informações sobre essas duas saídas que devem acontecer agora nesta janela de transferências de abril, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também vou te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Tô gravando esse vídeo aqui ainda após o jogo contra o São Luís. Tu vai estar assistindo esse vídeo pela manhã por um motivo. Ontem pela noite eu fiz um vídeo falando sobre o Oscar e a grande bomba que o técnico Eduardo Cudê trouxe na entrevista coletiva, e não deu tempo de eu te falar os outros bastidores da realmente vitória e classificação do Inter contra a equipe do São Luís de Juí, tá? Então tô fazendo esse vídeo aqui separado, que tá saindo hoje pela manhã, tá bom? Mas o que eu tenho para trazer de opinião, de informação para ti nesse momento? O Inter tá treinando nesse momento que tu tá assistindo esse vídeo, 9h30 da manhã, o treino do Inter. Obviamente um trabalho regenerativo. O Inter treina na segunda-feira e na terça já viaja para Brasília, tá bom? Pro jogo da quarta-feira contra o Nova Iguaçu, lá no Mané Garrincha, inclusive expectativa lá de 15 a 20 mil torcedores, obviamente de grande maioria por parte do Internacional, tá bom? Mas, problemas que a gente tem para esse jogo, tá? Igor Gomes, que foi autor do gol aqui da vitória por 3-0 contra o São Luís, ele tem um problema no posterior da coxa direita, tá? É um jogador que vai ser reavaliado, mas a tendência é que esteja de fora do jogo contra o Nova Iguaçu. É um Inter que na outra semana já tem a semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo de ida, né? O Inter joga fora de casa e decide dentro do estádio Beira-Rio. Bom, além disso, o que eu tenho para te trazer? Gabriel Mercado, também é um jogador que vai voltar a treinar amanhã, mas também é um jogador que a tendência esteja de fora. Então o Inter só deve ter 2 zagueiros à disposição para esse jogo contra o Nova Iguaçu, já que Mercado e Igor Gomes devem estar de fora. Além disso, Matheus Dias e Hugo Malo. E aí eu quero te trazer um bastidor muito importante sobre o Hugo Malo, de algo estranho que vem acontecendo. O Hugo Malo, primeiro, tem contrato só até a metade do ano. Todo mundo sabe, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair. Desde aquele problema que aconteceu com o Hugo Malo, daquela acusação, né, que foi feita lá na Espanha, que ele teria assediado uma moça ainda antes da partida, quando ele estava no Celta de Vigo, o Hugo Malo, primeiro, que jogou alguns jogos nesse início de Campeonato Gaúcho, se lesionou e vem fazendo já um trabalho de retreinamento, pelo menos é isso que a assessoria do Inter diz, já há algum tempo. E hoje, no jogo contra o São Luís, todos os jogadores do elenco aqui estavam. E aí eu coloco jogadores que nem foram relacionados. O Gabriel estava presente, o Depena estava presente, o Ivan, que está machucado, estava presente, o Gabriel Mercado, o Rocher estava presente, né? Jogadores do grupo que estavam, Matheus Dias também estava presente, jogadores do grupo que estiveram, obviamente, né, de roupa civil, mas estavam na concentração. O Hugo Malo não. O Hugo Malo foi o único jogador do Inter que não esteve no dia de hoje nessa partida contra o São Luís. O Inter tinha uma possibilidade de renovar o contrato dele, estava se discutindo essa possibilidade de renovação até o fim da temporada, pelo menos, né, para ele terminar o ano no Inter, e depois o Inter observar se precisa, por exemplo, renovar por mais tempo, e essa renovação também foi travada. Qual que é a leitura que está se fazendo aqui do caso? Que o Hugo Malo deve sair na metade do ano. E há uma explicação para isso. Por quê? Tem todo esse problema do Hugo Malo que todo mundo já sabe, essa acusação, que pode ser mentira, pode ser verdade, né? Ainda vai ter o julgamento. O segundo fato, é um jogador que é estrangeiro, conta com uma vaga de estrangeiro, e saindo o Hugo Malo, o Inter teria essa possibilidade de trazer um novo estrangeiro. E o terceiro fato, o Inter, apesar de não ter um outro lateral da função para o lugar do Bustos, o Inter tem jogadores hoje no plantel que fazem bem a lateral direita. Pega o próprio caso do Igor Gomes, que ano passado foi o reserva do Fabrício Bustos, e foi sempre que foi acionado na lateral direita foi muito bem.
Pegar outro caso, Rômulo, que vem fazendo lateral direito nessa temporada, também fez partidas muito boas na lateral. E outro jogador que pode fazer a lateral direita, inclusive foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica com essa possibilidade, que é o Matheus Dias, tá? Outra coisa, Depene e Gabriel, dois jogadores que não foram relacionados hoje. Poderiam ser relacionados, porque o Inter relacionou só cerca de 19, 20 jogadores. Podia relacionar muito mais se quisesse. Então eles não foram relacionados por opção do técnico Eduardo Cudê. E sim, são dois jogadores que vão deixar o Inter na janela de transferências agora de abril, que abre daqui mais ou menos 3 semanas, tá bom? O Gabriel e o Depena estavam presentes, né? Viram um jogo diferente do Gumalo hoje no estádio Beira-Rio contra o São Luís, mas são jogadores que tu vê no semblante que não estão tão felizes. E o próprio Gabriel já falou isso de maneira aberta, né? Que quer jogar, tá feliz de estar no Inter, mas quer jogar. E são jogadores que sim vão deixar o Inter agora nessa janela de abril. Outra situação também que eu tenho para trazer para vocês, sobre o que falou os 3 jogadores do Inter que pararam aqui para falar na zona mista, tá? Maurício falou, né, sobre a possibilidade, né, sobre as críticas que ele recebendo. Maurício que nos últimos 20 jogos tem 7 gols e 5 assistências. São 13 participações de gols para o Maurício nos últimos 20 jogos. Tá fazendo uma bela temporada, o Inter sabe que ele vai ser na metade do ano, o Maurício sabe que vai ser na metade do ano, e ele nem mais esconde sobre isso, né? Ele fala de maneira aberta realmente que tem essa possibilidade, né? Ele fala que vai deixar para os empresários, mas que o futuro é incerto. O Bruno Henrique também já projeta, por exemplo, o jogo contra o Nova Iguaçu, que vai ser um jogo difícil, e até por isso o Inter tá treinando hoje pela manhã, né? O Inter venceu o São Luís agora à tarde, e às 9h30 da manhã já tá treinando para esse jogo contra o Nova Iguaçu, porque é um jogo muito importante pro Inter, porque a Copa do Brasil é uma ambição no Internacional. O Inter montou um time esse ano, né? A direção do Internacional montou um time esse ano para jogar 3 competições. E cair agora da Copa do Brasil seria uma tragédia enorme, porque o Inter montou um time para jogar as 3 competições, e é isso que mais ou menos vem acontecendo. Bruno Gomes também para falar, e aí ele falou sobre, né, essa concorrência que vem acontecendo no meio de campo, né? Ele falou que está trabalhando, só aumenta a régua, só aumenta o nível de competitividade. Falou também sobre a comparação com o Arangues, que ele diz que tenta ajudar ao máximo com o Arangues, que tenta aprender ao máximo com o Arangues, né? O Inter entende, né, e vê no grupo Bruno Gomes uma espécie de um dublê do Arangues, de um cara que possa fazer as mesmas coisas que o Arangues está em campo, só que obviamente é um jogador mais novo, que tem que maturar, que tem que lapidar, mas o Inter enxerga que o Bruno Gomes pode ser o sucessor do Arangues para quando, por exemplo, a idade avançar cada vez mais, para ser, por exemplo, um jogador que quando não puder mais estar à disposição, mas a ideia do Inter nesse momento é no Bruno Gomes, um cara de reposição para o lugar do chileno, que inclusive não foi convocado para a seleção chilena, tá bom? Lembrando que agora, nessa semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter vai ter alguns desfalques importantes. Ener Valencia vai ser convocado pela seleção equatoriana, e a Lucas Alaro deve assumir tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, ou até mesmo no caso do Luca. Rocha é um jogador que seria convocado, mas tem todos esses problemas. O Borré pela seleção colombiana, a seleção colombiana não soltou a lista de convocados, mas pode ser que esteja presente. E o Arangues, como eu te falei, é um jogador que foi cortado por opção dele mesmo, Arangues, ter pedido para não ser convocado nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!